Shalom, meus irmãos, a paz de eterno e a dos exércitos esteja com vocês, no nome do nosso maravilhoso Mestre e Salvador Yahushua Mashiach. Pessoal, meus irmãos, eu tenho, esses últimos tempos que eu não gravei vídeo falando sobre conteúdos bíblicos, né? Mas eu tenho estudado bastante e tenho analisado as pessoas e vou fazer muitos vídeos daqui para frente, mas hoje eu quero falar do período do engano, como está sendo fácil enganar as pessoas. As pessoas estão se deixando levar tão facilmente, vendo a mentira nos próprios olhos, a olho nu, como diz o ditado. E as pessoas ainda vão na manada, não têm o discernimento de questionar e ver e dizer, não, isso aqui está errado, isso não é verdade. E nem chegou ainda o tempo da aprovação. Imagina quando chegar. Eu fico acompanhado na rede social e vejo a astúcia de muitos líderes das denominações para ludibriar, enganar, extorquir, arrancar louvores, gritos fervorosos de aleluia, de glória a Deus, né, como diz na denominação. E eu estava vendo hoje um cidadão, para se passar que estava sendo arrebatado, ele amarrou um cabo de aço, um cinto de segurança por dentro dos peitos aqui, amarrando na parte do tronco, botou uma veste grande por cima, fizeram um furo no gesso da denominação lá, e aí o cabo de aço foi puxando ele subindo, e as pessoas pinotando, saltando, como se fosse verdade que ele estivesse sendo arrebatado. Será que não tinha ninguém ali com discernimento, com uma capacidade intelectual pelo menos igual a de um macaco, de um chimpanzé, para dar um pulo ali, puxar ele pela perna, para mostrar que ele estava mentindo? Meus irmãos, nós precisamos questionar uns aos outros. O que eu falar para vocês não devem acreditar 100% não, vocês têm que pesquisar, ver a veracidade na Bíblia. O Messias, ele diz aqui no capítulo 24 de Mateus, diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Enganarão a muitos, meus irmãos. Mas isso ainda é no tempo dos falsos profetas. Aqueles que vão poder fazer o quê? Como diz lá em Apocalipse 13, fazer cair fogo do céu. Se a pessoa amarrada no cabo de aço, que você está vendo a corda, está vendo o cabo de aço, você está se deixando levar por uma mentira, imagine quando aparecer um ser com forças sobrenaturais oriundas de fontes malignas, fazer cair fogo do céu, mesmo que seja de uma forma artificial, digamos assim, mesmo que seja de uma forma artificial, que eles usem a internet, as mídias, né, a tecnologia, para fazer um holograma lá nas nuvens, parecendo fogo, ou parecendo o rosto de alguém, ou parecendo um ser voando. Imagina quando fizerem isso. Se a pessoa está vendo o cabo de aço e está se deixando enganar, meus irmãos, é tempo de buscarmos a leitura com sabedoria, orar, jejuar e pedir discernimento. Acreditar em qualquer um
somente porque ele diz uma coisa e você fica com medo, porque eles ameaçam, eles fazem chantagem emocional. Eles botam o dedo na cara das pessoas e dizem, se você não, você é um blasfemo, você é um incrédulo, você vai morrer por causa disso, vai acontecer alguma coisa na sua família, alguém da sua família vai perder o emprego. Eles fazem qualquer coisa para deixar a pessoa presa emocionalmente. Por que que as pessoas se prendem emocionalmente? Antigamente eu também era assim. Sabe, antigamente eu me ajoelhava diante de imagens de escultura. Só que eu não acreditava que era aquela imagem que ia ter poder para fazer alguma coisa por mim. Eu pensava que alguma coisa sobrenatural, alguma força sobrenatural ia me ajudar. Mas hoje eu me arrependo, já me arrependi muito, já pedi muito perdão ao Eterno. Hakadosh Baruch, santo bendito seja Ele. E eu creio que Ele já me perdoou, porque Ele abriu meus olhos. Se Ele não tivesse me perdoado, eu estaria lá ainda, na idolatria. Meus irmãos, a Bíblia é cheia de versículos falando para a gente ter cuidado com a idolatria. Não podemos idolatrar homens, independente da sua escolha política, sua ideologia. Não podemos idolatrar nenhum lado nem outro, porque todos eles, de uma forma ou de outra, estão preparando caminho para a chegada do Anti-Mashiach, do homem da perdição. Estão preparando caminho para a besta, porque o reino justo só vai ser um, independente só vai ser um. A Bíblia fala em Apocalipse que o Mashiach, o Messias, ele vai voltar, da mesma forma que ele subiu aos céus, como diz lá em Atos dos Apóstolos. Vocês têm que ler. Não vou estar dando a papa feita não, vocês procurem ler, lá no Atos dos Apóstolos, diz que da mesma forma que ele subiu aos céus, ele vai voltar. E ele diz que ninguém se engane, porque os que são dele vão reconhecer a voz dele, vão reconhecer as suas obras. Então, meus amados, vamos ser mais firmes, pesquisar. O que eu disser para vocês aqui, vocês têm que pesquisar, não é acreditar simplesmente na minha palavra, porque eu também sou homem. O único reino, o único governo que vai vir e vai restaurar e vai ser justo, o governo dele vai ser justo, é o governo do Mashiach. O Messias vai voltar e vai governar por 1000 anos. Ele vai destruir toda a iniquidade de cima da face da terra, toda a injustiça, toda doença, toda perseguição, toda dor, todo choro, fome, doenças, tudo ele vai destruir. E ele vai preparar o reino durante 1000 anos, para no final de 1000 anos ele entregar ao Pai. Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5 em diante diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmia contra o Eterno, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Lhe foi permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Olha só, se ele vai lutar até contra os santos, vai vencer. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por muitos, os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meus irmãos, a besta ela vai lutar contra os santos e vai vencer, mas pelo que a gente entende aqui a tradução, não deixa, como a tradução aqui não é a original do hebraico, que no hebraico você dá para entender a forma mais correta como João escreveu. Ele vai vencer, não todos os santos, porque senão não ficaria ninguém, porque na continuidade do versículo aqui ele diz assim, ele
será adorado por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde o início do mundo não tiveram nome escrito. Então, quer dizer, vai ficar pessoas com vidas. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses a besta não terá poder sobre eles, não irá vencê-los. Mas tem que ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque os livros serão abertos. Quando diz assim, isso aí via aberto livros e outro livro, o livro da vida e outro livro. Então são mais de um livro. Então, a tradição judaica diz que é o livro da vida, o livro dos intermediários, aqueles que não se decidiram, estão em cima do muro, e o outro livro é o livro daqueles que estão condenados, que não farão parte do reino de Mashiach. Então, meus irmãos, nós temos que buscar discernimento para não cair na ladainha de pessoas mal intencionadas que estão apenas buscando enriquecimento material, mas não estão buscando comprar ouro do Eterno. Apocalipse capítulo 3, se não me engano é capítulo 3, deixa eu ver aqui, onde ele diz à igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Então, quem quer ser rico, de fato, tem que comprar do Mashiach. E qual é o ouro que o Mashiach tem? É as obras. Aí você diz, muitos crentes dizem assim, mas ninguém será salvo pelas obras. Mas o apóstolo Tiago diz que a fé sem a obra é morta. O que adianta? Ele diz assim, o que adianta teu irmão chegar para tu com fome e dizer, estou com fome, e tu disser, vai na paz, e ele ir embora, despedir ele, mandar ele embora, e ele ir com fome, barriga vazia. Cadê tua fé? Entra, irmão. Tem ali um restinho de cuscuz, vou mandar a mulher fritar uns 4 ovos ali, nós vamos comer, tomar um copinho de café e a gente vai comer. E ele vai embora de barriga cheia e vai dizer, e ele vai sair dando glória, agradecendo ao Eterno. Aleluia, papai. Tu me mandaste para a casa de um irmão que me acolheu e me deu de comida. Lá no capítulo 5 de Mateus, mas ele disse assim, aqueles que me viram com fome me deram de comer, me viram com sede, me deram de beber, me viram nu, me vestiram, me viram preso e doente e foram me visitar. E muitos dirão, quando foi que te vimos assim? Ele responde, toda vez que fizesse isso, eu estou falando resumidamente aqui, irmãos. Ele diz assim, toda vez que vocês verem um desses meus pequeninos, que vocês fazem por um desses meus pequeninos, estão fazendo por mim. Então, na hora que você dá uma roupa a quem está com frio, você dá um sapato ou uma sandália para quem está descalço, pisando no chão quente, você está fazendo pela Mashiach. É obra, meu irmão. A obra fortalece a fé. E aquela pessoa que recebeu o benefício da sua obra, ele vai agradecer ao Eterno, e o Eterno vai ver a gratidão que ele está tendo, e o Eterno vai como o Mashiach diz, o Eterno vai te recompensar, porque ele vê em secreto o que você faz em secreto. Não precisa você, eita, deu um sapato ao irmão ali, sai no meio da rua gritando, deu um sapato ao irmão, deu um sapato ao irmão, para todo mundo ver, não. Faça e fique quieto, deixe que o Eterno está vendo, e ele vai lhe recompensar por isso. E são estas pessoas que vão ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não só por isso, tem muitas outras coisas. A Bíblia, eu poderia passar aqui uns 6 meses conversando com vocês sobre as obras de fé que fortalecem a fé. As obras que fortalecem a fé. A viúva de Sarepta teve a recompensa, por quê? Porque ela pegou o restinho de tudo que ela tinha e fez a comida para o profeta. O profeta Eliseu comeu e disse, chama a tua vizinhança
Procura na tua vizinhança vasilha e pega o azeite e vai enchendo aí. E assim foi, ela fez, e pela fé e pela obra. Ela teve a fé que o profeta tinha poder vindo do Eterno para realizar o que ele prometeu, e pela obra que ela fez, a comida e deu ao profeta que estava com fome. Então, do mesmo jeito que o Mashiach disse, que a toda vez que faz para um desses meus pequeninos, quem sabe que não é um profeta desse do Eterno? Agora, se a pessoa chegasse passando por profeta, logo dando uma carteirada em você, dizendo, eu sou profeta, me dê o documento do seu carro e transfira para o meu nome, aí você tem que desconfiar, meu querido, que esse daí não está querendo obras materiais para saciar a sua necessidade física momentânea, não. Ele está querendo lhe extorquir. Então tome muito cuidado, meus irmãos. Vai chegar dias, olha, daqui para frente as coisas vão só estreitar cada vez mais. Os caminhos estão estreitos e vai ficar muito pior. Vai chegar gente com conversa bonita, olha, cada pessoa preparada, capacitada, estudada. O cara vai saber falar hebraico, aramaico, grego. Ele vai saber falar línguas que você vai ficar admirado e você vai dizer, esse é um homem, né? Na frase que os crentes e o pessoal cristão usa, esse é um homem de Deus, né? Meus irmãos, nós todos somos crentes, porque nós cremos que há um só Criador. E essa é a fé que nós temos que professar. Há um só Criador. Se alguém chegar para você e dizer que tem 2, 3, 4, é um mentiroso. O Eterno não iria desfazer de sua própria lei que ele escreveu e entregou a Moisés lá no Monte Sinai. A oração que o Eterno entregou para Moisés é o Shema Israel. Ouve Israel. Quando os escribas questionaram o Messias, disseram, mestre, fala qual é o maior dos mandamentos. O que foi que ele respondeu? Amar o Eterno de todo o seu coração. Mas ele teve uma outra resposta que ele disse assim, ouve Israel, o Eterno é um. Hashem é um. Para quem sabe o nome do Eterno, eu não preciso mais estar repetindo aqui no canal. Por quê? Porque nós temos que ter zelo pelo nome do Eterno. E ter zelo por ele é não estar repetindo o nome dele constantemente sem necessidade. O nome dele a gente clama na hora da necessidade. Então ainda eu vou fazer um estudo com vocês sobre o zelo pelo nome do Eterno. Por que é que até hoje os judeus eles escondem, correndo o risco de até ser morto, mas eles não revelam o nome do Eterno? Porque eles têm zelo. Um dos motivos é ter zelo, certo? Por quê? Porque imagina o nome do Eterno na boca de uma pessoa qualquer. Você chega em qualquer local, pessoas que têm problema com o uso de bebida, de droga, de muitas coisas, e lá você revela o nome do Eterno. E eles, quando estiver drogado, eles vão fazer o quê? Vão blasfemar contra o nome do Eterno, e você vai ser culpado por isso. Porque você, como disse o Mashiach, você jogou a pérolas aos porcos. Primeiro, você vai preparar a pessoa, vai evangelizar, vai preparando, a pessoa vai tendo mudanças espiritual, mudanças de comportamento espiritual, e com o decorrer do tempo ela vai receber revelação do Eterno, que vai estar preparada para ouvir o nome do Eterno e nas horas de necessidade ela poder clamar. O profeta Joel 2,32 diz assim, e todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Isaías 52,6, o meu povo saberá o meu nome. Então, o nome que está escrito, já está escrito. O nome de todos aqueles que estão com o nome escrito no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro, já está escrito. Por quê? Porque ele já está dizendo, o meu povo saberá o meu nome. Então, talvez você que está nos ouvindo agora pela primeira vez, você ainda não saiba, mas se prepare, veja outros vídeos, estude, tem muitos outros canais
Tem o canal do irmão Romilson Ferreira, quem quiser pesquisar, conheci o nome do Eterno através do canal do irmão Romilson Ferreira, que ele tem um trabalho de evangelização muito bom. Né? A gente não pode levar o pé da letra porque ele também é homem, então ele tem as falhas dele. Mas a gente tem que ter a sabedoria, como Paulo ensinou, para peneirar as coisas, ter discernimento de espírito, para a gente peneirar o que realmente é espiritual e aquilo que é carnal. E quando a gente aprende a peneirar, a gente vai colher, a gente vai reter só o bom. E é isso que eu faço quando eu escuto o irmão Romilson. Eu procuro reter só o que é espiritual. Então pesquisem Romilson Ferreira. Tem um canal, o grupo lá aqui no YouTube, que é Atalaia do Eterno. Atalaia. Se você botar Atalaia, você vai ver o restante da pronúncia. Então, pessoal, era isso que eu queria alertar vocês para nesse restante de caminhada que nós estamos tendo. Provavelmente nós somos a última geração. Eu vou fazer um vídeo agora seguinte a este, de Daniel, lá do profeta Daniel, quando ele explica o sonho a Nabucodonosor, da cabeça até os pés da estátua. Então nós estamos nos pés, então nós somos a última geração. E como o Machia disse certa vez, muitos ansiaram por esse momento de querer ver o que nós poderemos ver e ouvir o que nós poderemos ouvir. Será terrível os últimos tempos, porém é a redenção, é a restauração. O Apocalipse, minha gente, não tenham medo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é fim, é restauração. Então quem está firme na rocha, quem tem o Eterno como sua rocha, sua fortaleza, não tem que temer. É só se apegar à Bíblia. Se apegue com a leitura bíblica. Se você não sabe ler, meus irmãos, eu dar uma dica para você. Baixe o aplicativo, tem a Bíblia em áudio. Tem a Bíblia toda em áudio. Se eu não me engano é Cid Moreira. Toda em áudio. Você vai ouvir, você está trabalhando, bota o fonezinho no ouvido, está trabalhando, você é pedreiro, seja qual seja a sua profissão. Bota o fonezinho no ouvido e vai ouvir de Gênesis a Apocalipse, de Bereshit, Gênesis, Rit Galut, que é Apocalipse. Então você vai ouvir tudo e o Eterno vai lhe dar discernimento para você entender e não cair na falácia, nas mentiras dos enganadores. Que tá assim, ó. Cara andando de helicóptero, comprando mansões de 30 milhões, 40 milhões, enquanto os fiéis vivem andando feito latinha, feito sardinha na lata, amassada dentro do ônibus, para poder simples imprensar e no final do mês entregar parte do seu suor àqueles que de forma, posso dizer assim, ilícita, né? Enganadoras, ficam sugando a gordura das ovelhas, que as ovelhas não têm mais gordura. Eu acho que elas agora estão sugando sangue, porque a gordura das ovelhas já acabou, as ovelhas estão magras. Infelizmente, infelizmente esse povo vai pagar caro por isso. Porém, não sou eu, nem você, ninguém que vai condená-los, né? Nós podemos, como Paulo orientou a gente. Quem é de dentro, julga o que é de dentro. Quem é de fora, deixa que o mundo julgue o que é de fora. Então, se nós somos de dentro da palavra, quando Paulo disse, ele está dizendo, se você é conhecedor da palavra, então faça você mesmo discernimento. Não caia. Meu irmão, o cara subindo amarrado no cabo de aço e as pessoas pinotando. Gente, pelo amor do Eterno, vamos abrir os olhos físicos e o espiritual. Porque os olhos é a janela da alma, não é assim que está dizendo? Então, meus irmãos, não vou me alongar muito, já está muito longo esse vídeo. Fiquem todos na paz, que o Eterno Hashem abençoe a todos, no nome de seu amado Filho, Yahshua, o Mashiach. Amém?